Chegou o momento do nosso quadro que recebe apoio da Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E o nosso programa desta semana começa diretamente de Belém, na cidade de Lisboa. Quer saber o que preparamos para você nesta semana? Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Nesta semana, voltamos para Portugal. Vou te levar para um passeio pelas estradas daqui. Para isso, precisamos de um carro, lógico. Quando você precisa de um, você geralmente dirige ou prefere usar aplicativos para conseguir um veículo e pagar por sua viagem. Aqui em Portugal, isso é muito comum, mas funciona de uma maneira diferente. Todo motorista que usa aplicativos para trabalhar precisa estar ligado a uma empresa de turismo. Foi assim que surgiu a Click & Trip. Bom, a estrutura da Click começou com 3 sócios, que somos os 3 sócios atuais, eu, o Carlos e o Manuel. Isto iniciou-se assim um bocadinho com uma ideia, inicialmente ser parceiro da Uber, que era a única plataforma que existia. Aqui existe a Uber, existem os clientes e existe um intermediário. Há aqui um parceiro, é a figura do parceiro, que é uma empresa que é responsável por fazer a ligação da Uber, e quando estou falando da Uber estou falando de todas as plataformas que existem em Portugal. São 4 plataformas, portanto a figura parceiro, que nós somos um parceiro, faz a ligação entre as plataformas e o cliente que está na rua pedindo. Antes havia uma certa flexibilidade naquilo e então o Governo decidiu pôr regras muito rígidas neste trabalho. E uma das regras foi que só empresas ligadas com o turismo, agências de viagens, é que podiam fazer este tipo de trabalho. E portanto, a empresa, nós desde o início que somos agência de viagem, portanto já tínhamos tudo isso preparado. Os motoristas também têm que ser certificados, têm que passar por um curso, têm que passar por toda uma série de exames para que possam fazer este trabalho. Ou seja, este trabalho tornou-se muito profissional e é isso que o cliente, quando entra do carro, espera, é que haja um profissionalismo grande, que a pessoa seja profissional, que seja bem atendida, que saiba o que é que está a fazer, e isso tem-se vindo a acentuar bastante neste negócio. O Manuel, o Carlos e o Samuel decidiram se tornar sócios, mas logo no início o Carlos colocou uma condição para a sociedade acontecer. No início sabiam que eu não trabalhava ao sábado, que eu guardava ao sábado, que era adventista, mas nunca perceberam muito bem até que ponto é que nós somos de facto guardadores do sábado. E eu acho que com a empresa eles tiveram essa noção. Eu e o Carlos éramos colegas noutra empresa e eu já sabia que ele era adventista e da questão do sábado. E quando decidimos avançar sabendo a questão do sábado. Foi assim um choque diferente, mas decidimos avançar. E pronto, e vamos fazer e esse vai ser o desafio. Eu deixei-os completamente à vontade, porque eu não queria que eles se sentissem pressionados, apesar da nossa amizade de há tantos anos, não queria que eles se sentissem pressionados a aceitar só porque são meus amigos. Não, era uma questão que tinham que ter consciência de que um dia, se nós tivéssemos um aperto financeiro ou alguma coisa do género, que tinha sido uma decisão tomada em conjunto. Eu achava que ia ser complicado, assim é que é, eu achava que ia ser complicado explicar à Uber, explicar à Cabify, explicar à Capten, explicar à Bolt que nós não podemos trabalhar à sexta-feira. Okay? À sexta-feira é o nosso dia de descanso, até sábado ao pôr do sol. Eu pensava que ia ser difícil e nós quando lá fomos, porque quando fomos para tratar do acordo, explicámos, olha, atenção que nós à sexta-feira não podemos trabalhar. E eles disseram, e nós explicámos o porquê, e eles compreenderam perfeitamente. Eu até fiquei surpreendido, eu ia mais preparado para mais entraves, mais objeções, mas eles compreenderam perfeitamente essa situação. E ao fim de um tempo disseram-nos que efetivamente é um constrangimento, porque temos menos carros na rua à sexta-feira, até sábado ao pôr do sol, mas no entanto o trabalho que vocês fazem durante os outros 6 dias compensa essa situação. E isso para nós foi muito bom, foi muito bom.
Acho que nós nos adaptámos muito bem à situação e desde o início, que eu e o Manuel, que não somos adventistas, não vimos nenhum problema nem risco adicional por essa questão. Sentimos um bocadinho como quase uma família, sendo uns adventistas, sendo outros não adventistas, mas acho que é uma relação muito boa, muito salutar. Os 3 sócios concordaram em não trabalhar aos sábados, uma decisão que ajudou outros que também têm como princípio a guarda deste dia, como foi o caso do Eduardo e da Fernanda. Essa sempre foi uma grande vantagem, porque uma pessoa quando é contratada para alguma outra empresa, mesmo que seja assegurado no ato de contratação que não vamos trabalhar ao sábado, aparecem sempre ou porque há reuniões internacionais ou porque existem outros acontecimentos importantes na vida da empresa ou porque vem alguém visitar a empresa e então sempre existe de alguma forma alguma pressão para ou à sexta-feira à noite, que as pessoas não assumem como já sendo o sábado, não é? Especialmente à sexta-feira à noite e ao sábado às vezes era complicado fazer essa gestão. Há muitos anos eu fiquei sem trabalho e eu consegui um trabalho muito bom, de chefia, e correu tudo muito bem até ao dia de assinar o contrato que eu tinha que trabalhar ao sábado. E sim, é muito bom, é muito gratificante, porque eu não preciso de começar a pensar com o que é que eu vou fazer quando chegar sexta-feira à noite. Eu sei que aqui eu chego à sexta-feira ao pôr do sol, seja às 5 da tarde, seja às 8 da noite, que eu paro. Aliás, eu organizo-me antes, de parar um bocadinho antes, e que não tenho qualquer problema em parar ao dia de sexta-feira. O adventista vem para cá e sabe que nós respeitamos e que temos essas regras e ficam muito contentes, porque sentem que estão numa empresa que valoriza a questão e que se sentem em família, pronto, porque sabem que aqui se cumpre essa situação. Temos a regra de não se trabalhar ao sábado e neste momento temos vários motoristas que são adventistas, temos outros que não são adventistas, mas de uma maneira geral toda a gente respeita a regra de separar de trabalhar ao pôr do sol de sexta-feira e retomar ao pôr do sol de sábado. Agora que a Fernanda já sabe que não precisa se preocupar com o trabalho aos sábados, é só pegar a estrada. E eu vou junto com ela. Como que a Clique te ajudou a trabalhar como motorista? É assim, eu estava numa outra empresa, mas não estava contente pela questão da guarda do sábado. Eu tinha problemas à sexta-feira na hora de parar e o meu marido já trabalhava nesta empresa. Eu já tinha sido convidada pelo Sr. Carlos Antunes, só que a dividirmos carro, mas eu um tinha que trabalhar de dia e outro de noite e nós não aceitámos. Entretanto, eles ficaram com um carro livre no Porto e o Sr. Carlos Antunes voltou a refazer o convite se eu queria vir. Vim falar com ele e pronto, a gente acertou tudo e, enfim, estou muito contente. O André também encontrou na Clique um bom local para trabalhar, respeitando o seu dia de descanso. André, você é mineiro, né? Sim, sou mineiro do sul de Minas, uma cidade que chama Baipendi. E você trabalhava como motorista no Brasil e encontrou essa oportunidade aqui em Portugal também, Sim, né? Eu trabalhava como Uber lá em São Paulo e ali na região onde eu morava, São José dos Campos. Aí entrei em contato com o Carlos, que é da Clique, e ele me fez o convite. Eu já cheguei aqui com o trabalho, 3 dias depois já comecei a trabalhar e eu estou na Clique até agora. E você é adventista, né? Eu sou adventista. Você não trabalha aos sábados. Sim. A Clique também foi uma ajuda nessa A Clique foi. Quando o Carlos me falou que que não se trabalhava ao sábado, eu falei, puxa, é vontade de Deus mesmo, porque é difícil você aqui em Portugal arranjar um lugar onde não se trabalha ao sábado. Tem, né? Mas pelo menos a sexta eu acho que à noite pega. E na Clique não, na Clique antes do pôr do sol a gente já parava e isso me incentivou muito. E só voltava à noite. Dor de cabeça, né? Não, em relação ao sábado, graças a Deus, não tem dor de cabeça. Quando, aqui há uns anos atrás, Portugal passou por uma crise, né? E essa crise também estendeu-se a muitos países da Europa e normalmente quando há um aperto económico a tendência é para as pessoas trabalharem mais tempo para conseguir e muitas empresas começaram a abrir aos sábados, a começar a trabalhar ao sábado.
E eu penso que quando muitos deles começaram a trabalhar connosco, foi um pouco também para estar totalmente tranquilos que isso aqui não iria acontecer. A empresa começou em 2016 e desde 2016 para cá, por exemplo, o núcleo duro continua connosco, ou seja, não saiu, continua a trabalhar connosco, tem sido muito gratificante nesse aspecto. Por vezes, atendendo aos laços e à proximidade que temos com adventistas, falamos muito com adventistas. E eu sinto muito mais confiança em vir um adventista do que vir uma outra pessoa. Quando vem um adventista, eu já tenho aqui algumas garantias que vai tudo correr bem. Carlos faz parte da Associação de Empresários de Portugal e, além de contribuir com diversos projetos e ações sociais, também inclui princípios da associação em seus negócios. Na associação, uma das coisas que é um dos lemas é a partilha dos nossos valores no nosso local de trabalho. E isso foi uma das coisas que, quando eu me tornei empresário, foi uma das coisas que eu sempre pensei que poderia ser algo que gostaria de partilhar. Ou seja, primeiro que as pessoas se sentissem bem no seu local de trabalho e que pudessem perceber que aqui as coisas eram um pouco diferentes, ou seja, que podiam estar tranquilas em relação àquilo que acreditam e naquilo que podem, no fundo, nas suas crenças, no fundo, trazer isso para cá. À parte da questão religiosa do Carlos, que respeitámos e que toda a gente respeita, eu acho que aqui se juntam duas coisas também. É preciso haver uma pausa para toda a gente descansar e então que seja o sábado. Essa é uma das grandes vantagens de nós termos desenhado a operação desta maneira, com essa limitação de sexta-feira, é nós podemos descansar e estar com a família. Porque eu todos os outros dias, eu posso estar com amigos a desfrutar, posso estar com a família e às 9 horas, às 10, às 11 eu tenho um telefonema. Porque aconteceu isto, porque aconteceu aquilo, o carro avariou, a pessoa está doente. À sexta-feira ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol, eu não tenho nenhum telefonema profissional. Eu não estou preocupado com nada. Então aí estou desfrutando mesmo com os amigos e com a família. Essa é uma grande vantagem. Nós aí não há telefonemas de que o carro avariou, está tudo tranquilo. E o Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na próxima semana para eu te mostrar mais projetos e ações que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então daqui, de Lisboa, em Portugal, eu volto para os nossos estúdios na TV Novo Tempo, aí em Jacareí. Volto com você, Darcy. Tchau, tchau!